Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você sabe qual que é o teu chamado? Qual que é a tua missão? O que que você tem que fazer? Qual que é o propósito da tua vida? Você sabe? Hoje eu quero ler com vocês um dos meus textos preferidos. Esse é aquele texto que eu carrego no coração. Quero ler com vocês Jeremias no capítulo 12, versículo 5. Se te cansas correndo com homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? Se não te sentes seguro numa terra de paz, que farás na floresta do Jordão? É muito interessante porque eu conheço muita gente, muitas vezes na nossa vida, né? Isso acontece, a gente parar e perguntar assim, Senhor, qual que é o meu chamado? O que o Senhor deseja de mim? Como que o Senhor quer me usar? Né? Qual que é o propósito da minha vida? Né? A gente, às vezes, entra nessas questões, assim. Eu conheço muita gente que passa anos nessa questão. Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, a gente sabe, no capítulo 1 de Jeremias, a gente sabe que o Senhor chama, né, a Jeremias. E o Senhor fala para Jeremias qual que é o propósito, né, de Deus na vida de Jeremias. A palavra do Senhor fala que Deus, ele levanta ali Jeremias como um profeta. Né? A palavra do Senhor veio a mim, antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que nascesses, te consagrei e te designei como profeta às nações. Né? Então, antes mesmo de Jeremias ter nascido, Deus já tinha ali um propósito. Como o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, né? O Senhor já nos escolheu antes mesmo de termos nascido, né? Porque a palavra do Senhor é muito clara com Jeremias. Jeremias, eu te escolhi antes mesmo de te formar. Você já era escolhido para ser profeta às nações. O Senhor usaria a Jeremias como profeta. É interessante porque assim, né? Quando que apareciam os profetas, né? Quando os profetas eram usados pelo Senhor para poder trazer a mensagem do Senhor? Quando estava tudo bem? Ah, tá tudo mil maravilhas e o Senhor quer aplaudir o povo e aí veio o profeta. Não, não era bem assim, né? Pelo contrário, é quando estavam indo mal, né? Quando os homens estavam já bem longe, aí o profeta era levantado e usado por Deus para trazer o povo, né, para voltar para o Senhor. Então, profeta não era os mais agradáveis. Por quê? Porque o profeta ia cutucar a ferida. O profeta ia ali falar, você está errado, não é dessa forma que você está fazendo. Então, o profeta não era o dos mais agradáveis. Então, a gente sabe que sempre que havia um profeta, né, os profetas, o povo em relação aos profetas tinha uma certa resistência, porque assim, não está, né, agradando o meu ego, né, não está passando a mão na minha cabeça, está falando a verdade. Então os profetas eram levantados para trazer o povo de volta para o Senhor, né? E aí, Jeremias, além da resistência, né, além da resistência do povo, Jeremias tinha muita pressão. Jeremias tinha ali a rejeição do povo. Jeremias sofreu até agressão. Veja que não foi fácil para Jeremias. Não foi fácil. Entretanto, Jeremias, ele tinha um chamado muito claro. Muito claro. Era um objetivo, era uma missão. Era algo já que o Senhor deixou muito claro para Jeremias. E aí, no capítulo 11, né? E sabendo, né, que além de ser muito claro, o Senhor foi claro com Jeremias, alertando que haveria diversidade, que haveria luta, que haveria muita coisa, muita dificuldade. E aí no capítulo 11, capítulo 12, né, Jeremias,
então sabe da conspiração contra a vida dele. Jeremias ali, ele tá, porque essa situação, né, de conspiração contra a vida de Jeremias. Jeremias, ele começa a se lamentar, ele começa a reclamar, né, que tá muito difícil. Jeremias, então, ele quer largar tudo, não aguenta mais, é aquela crise, é aquele momento de querer jogar tudo pro alto, não aguento mais. Jeremias passa por uma crise e começa ali a se lamentar diante de Deus. A palavra do Senhor fala que ele questiona, né, porque os ímpios estão prosperando, né, é lamentação, muita reclamação, porque ele se queixa diante de algo que ele está vivendo, ele não está aguentando, Às vezes nas nossas vidas, às vezes a gente passa por isso também, aquele momento de luta, de angústia, a gente não quer mais aquilo, a gente não está mais aguentando, e aí vai reclamar. E o que a gente espera? Um consolo, né? Passar a mão na cabeça, calma, minha filha, né? A resposta de Deus para Jeremias é esse versículo, que é um dos meus preferidos. É aquele versículo que às vezes assim eu estou cansada, né? Quando a gente está querendo desistir, a gente está querendo parar. E aí a gente vê essa resposta. Se te cansas correndo contra homens que vão a pé, então como poderás competir com cavalos? Né? Se nessa situação, diante dessa situação que você está vivendo, você já está reclamando, você não está aguentando, você está querendo parar. Imagina se fosse algo maior. Porque quanto maior a situação, né? Quanto maior o projeto, quanto maior os sonhos, quanto maior a missão, quanto maior aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, maior também serão as dificuldades, maior também serão os problemas, serão as lutas que passaremos, maiores serão as dificuldades, as situações que nós teremos que resolver, né? E às vezes a gente quer pular etapas, né? Já falei aqui várias vezes, né? Que meu esposo, ele é pastor. Mas antes dele ser pastor, ele já foi cooperador, já foi diácono, já foi presbítero. E em cada fase são situações diferentes que ele teve que passar. Isso eu estou te falando de forma ministerial. Né? Uma coisa era dirigir uma igreja com 5 pessoas, depois já vê diferença em dirigir uma igreja com 50 pessoas, e aí é difícil dirigir outra situação, dirigir uma igreja com 100 pessoas. Ah, mas você está falando só de igreja, irmã Mariana, calma. Mas então traz para dentro da tua casa. Uma coisa é você conduzir situações apenas entre você e a sua esposa, ou você e o seu marido. Outra coisa é você, o seu marido e seu filho. Ah, mas o meu sonho é ser mãe, tá? Mas se você não consegue lidar com as dificuldades, apenas a 2, você e o seu marido, você e a sua esposa. Quando você tiver filho, vai ser como? E quando você tiver 2 filhos, como vai ser? Né? O meu sonho é um trabalho diferente, tá? Mas se na função que você exerce hoje, você não tá dando conta, você não aguenta, quando você passar para outra função, como que vai ser? Você vai largar também? Vai abrir mão? Eu conheço pessoas que não conseguem concluir um curso. No meio da matéria chata, do professor que não explica direito, sabe? Larga emprego, quer abrir mão de família, diante de uma situação, e quando vier uma mais complicada, vai largar também, sabe? Então, quando Jeremias, ele começa a questionar a Deus aqui, Senhor, eu não aguento mais, olha pelo que eu estou vivendo, ele estava vivendo aquilo ali, sabe? Não era uma ilusão, não, era a realidade de Jeremias. Olha, Senhor, o tamanho desta luta. E aí eu acho muito interessante porque Jeremias, ele está falando com Deus e Deus está respondendo a Jeremias. Então é nítido que Jeremias não estava sozinho, Deus estava com Jeremias.
Deus não o abandonou. E aí Jeremias está aqui, olha o meu problema. Olha o meu problema. Olha a minha luta. Olha a minha dificuldade. E aí Deus responde para ele, tá. Mas isso é só o começo. É só o começo. Você vai ter outras coisas lá na frente. Então pega essa dificuldade hoje e usa para treinar, para se fortalecer, para estar preparado para coisas maiores que estão vindo pela frente. Sabe? Isso em tudo na tua vida. Em tudo na tua vida. Né? Você estava falando, meu marido, ele já não pulou etapas. Tem gente que é diácono e já quer ser pastor, né? Agir como pastor. Mas se na situação de diácono não consegue resolver, imagina quando estiver na posição de pastor. Então usa essas dificuldades enquanto, né, ministerialmente falando, enquanto você é um diácono, enquanto você é um cooperador, enquanto você é o líder da mocidade e você tem ali as suas dificuldades para resolver, se empenhe de verdade, sabe? Porque vai vir coisas maiores. Você tá respirando, você tá vivo, sabe? Vai vir. Maria, é só luta, é só dificuldade? Não, não é só luta, não é só dificuldade. Mas no momento da luta, no momento da dificuldade, você precisa estar preparado. Quando tudo tá muito bem, tudo tá muito confortável, isso não te faz avançar. Sabe? É justamente a dificuldade que te impulsiona. Sabe? Não é porque chegou a luta que é o tempo de parar, o tempo de desistir, o tempo de abandonar. Não é. Senhor, eu estou diante dessa luta. O Senhor vai me ensinar no meio dessa luta. O Senhor vai me fortalecer no meio dessa luta. E o Senhor vai se mostrar presente no meio dessa luta. Eu vou vencer essa luta. E eu venço essa luta. E vai vir outra, e outra, e outra. E eu vou continuar vencendo. Eu vou continuar lutando. Eu vou continuar avançando. O Senhor avisou que nós teríamos lutas. Não seria fácil. A palavra do Senhor fala que nós teríamos aflições. Ele já tinha avisado. Mas ele venceu e nós venceremos. Sabe? A gente sente a dor. A gente sente a situação em que nós estamos vivendo. O que nós não podemos fazer é aumentar a ótica em relação à luta. Porque tem luta que não é uma tempestade. Tem luta que é apenas um copo de água sendo derramado. E nós estamos enxergando como se fosse uma tempestade. E não é. Né? Então, se diante de um copo, uma água derramada, eu já estou querendo desistir, eu já estou querendo largar tudo, imagina quando realmente eu estiver em meio a uma tempestade. Então, diante daquilo que nós estamos vivendo hoje, muito provável que o Senhor já está nos preparando. E Ele já nos preparou bastante para chegarmos até aqui. E Ele continua nos preparando para avançarmos, para irmos além. Entende? Entende que se com homens já está difícil, correr contra homens que só têm 2 pernas já está difícil, imagina correr com cavalos, competir com cavalos que estão bem mais preparados do que nós, né? Naturalmente mais preparados do que nós. O que cabe a nós então? Vamos nos preparar mais, sabe? Diante de todas as suas situações, de tudo na nossa vida, sabe? A gente está vendo aqui em Jeremias este profeta que foi muito usado por Deus. E aí a gente vê, né? Jeremias, ele foi perseguido pelo povo, foi perseguido pelos seus familiares, ele foi perseguido por reis. Olha, coisas piores. E aí sim ele foi se preparando cada vez mais. O confortável
É bom, o confortável é bom, é muito bom. Mas as lutas nos ajudam muito, nos edificam, sabe? Nos fortalece, nos fortalece. Então, não vamos olhar e focar no problema. Vamos olhar o Senhor, vamos olhar para o nosso autor e consumador, o nosso alvo, que é o Senhor. Vamos olhar para o nosso Pai, Ele que está conosco, Ele que está nos preparando, Ele que nos fortalece, nos ajuda, está junto nessa luta. Tá? Às vezes o Senhor está em silêncio, mas não é por isso que Ele nos abandonou. Então, se prepara. Você quer coisa grande, mas você quer fácil? É bom, né? É bom. Mas se vir de forma fácil, você não vai valorizar, você não vai aproveitar. Não vai. Então, se tem luta, lute. Se tem batalha, esteja ali pronto para guerrear. Tá? Eu ouvi de um pastor uma vez que nosso descanso não é nessa terra, não é aqui. Porque não é nosso lar. Né? Então, você tem fôlego de vida, você tem saúde, você tem força, tem propósitos, tá? Então avance, avance. O Senhor tem te preparado para tudo isso. Até aqui você chegou? Glória a Deus. Até o que o Senhor já nos ajudou. E lá na frente, o Senhor vai continuar nos ajudando. Só não desiste, tá bom? Só não desiste. Não pare antes do momento certo. Tudo aquilo que você planta. Estava procurando aqui a palavra. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Tá bom? Veja que dentro da sua casa é dessa maneira, no seu trabalho é dessa maneira, nos seus estudos são dessa maneira, no âmbito espiritual é dessa maneira. Avance. O Senhor está contigo. Deus te abençoe. Se de alguma maneira este vídeo contribuiu, né, na tua vida, para a tua vida, compartilha com as pessoas, sabe? Com teu vizinho, teu amigo, todo mundo, compartilha, sabe? Pede para as pessoas se inscreverem nesse canal. Vamos levar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, para o máximo de pessoas possíveis. Tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E quando finalizar o vídeo, normalmente o vídeo é 2 vezes por semana. Às vezes um pouco menos. Normalmente, né? 1, 2 vezes por semana. Quando termina o vídeo, não para de meditar na palavra do Senhor, não. Continua. Veja outros textos, sabe? Continue meditando neste texto que nós lemos juntos, tá? Veja todo o contexto. A palavra de Deus é manual para as nossas vidas. Nos ensina tudo o que a gente precisa. Deus te abençoe.